Página de abertura. Do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Título da mensagem: Enxertia Divina. Se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Paulo aos Romanos 11, 23. Toda criatura em verdade é uma planta espiritual, objeto de minucioso cuidado por parte do divino semeador. Cada homem, qual ocorre ao vegetal, apresenta diferenciados períodos na existência: sementeira, germinação, adubação, desenvolvimento, utilidade, florescência, frutificação, colheita. Nas vésperas do fruto, desvela-se o pomicultor com mais carinho pelo aprimoramento da árvore. É imprescindível haja fartura e proveito. Na luta espiritual, em identidade de circunstâncias, o Senhor adota iguais normas para conosco, atingindo o conhecimento, a razão e a experiência. O pomicultor celeste nos confere preciosos recursos de enxertia espiritual, com vistas à nossa sublimação para a vida eterna. A cada novo dia de tua experiência humana, recebes valioso concurso para que os resultados da presente encarnação te enriqueçam de luz divina pela felicidade que transmites aos outros. És, contudo, uma árvore consciente, com independência para aceitar ou não os elementos renovadores, com liberdade para registrar a bênção ou desprezá-la. Repara atentamente quantas vezes te convoca o sublime semeador ao engrandecimento de ti mesmo. A enxertia do alto procura-nos através de 1000 modos. Hoje é na palestra edificante de um companheiro. Amanhã será num livro amigo. Depois virá por intermédio de uma dádiva aparentemente insignificante da senda. Se guardas, pois, o propósito de elevação, aproveita a contribuição do céu, iluminando e santificando o templo íntimo. Mas, se a incredulidade, por enquanto, te isola a mente, enovelando-te as forças no carretel do egoísmo, o enxerto de sublimação te buscará debalde, porque ainda não produzes nos recessos do espírito a seiva que favorece a vida abundante. Emmanuel. E agora, a palestra. Mais uma sexta-feira em que o Jefa vai fazer o nosso estudo via mídia, e nós vamos começar fazendo o estudo da parte segunda do capítulo 7 do Livro dos Espíritos, chamado De Volta ao Espírito, à Vida Corporal. E nós vamos falar da união da alma e do corpo
nos seus itens 352 até o 356. É importante a gente estudar esse capítulozinho, porque vai nos tirar várias dúvidas do que nos acontece quando a gente reencarna. Eu gostaria de recomendar, até sugerir, a leitura do livro Missionários da Luz, do André Luiz, nos seus capítulos, se eu não me engano, 11 em diante, ele fala da reencarnação do Segismundo. É interessante ler e procurar entender, porque o instrutor do André mostra como se processa e como é feito o processo de reencarnação. E aí muitas dúvidas do que está aqui dos espíritos serão tiradas e vão mostrar com uma forma mais clara e mais simples o que ocorre na realidade. Mas vamos então às perguntas. Na pergunta 352, o Kardec fez o seguinte questionamento. Imediatamente ao nascer, recobra o espírito a plenitude de suas faculdades? Os espíritos responderam, não. Elas se desenvolvem gradualmente com os órgãos. O espírito se acha numa existência nova. Preciso é que aprenda a servir-se dos instrumentos de que dispõe. As ideias lhe voltam pouco a pouco, como a uma pessoa que desperta e se vê em situação diversa da que ocupava na véspera. O que eles quiseram nos dizer? Que, primeiro, quando o espírito reencarna, ele não recobra imediatamente a plenitude de tudo que ele tem como espírito de conhecimento, tanto de sua elevação moral quanto das suas elevações espirituais. Isso vai ocorrer gradualmente à medida que a matéria dele vai se desenvolvendo, à medida que os órgãos dele vão ficando mais formados, vão se criando melhor. Por exemplo, uma criança, ela não tem determinadas ideias ou discernimento sobre certas coisas. À medida que ele vai crescendo e vai aprendendo a isso, o espírito também vai tendo mais ferramentas à sua mão que ele pode trabalhar. É isso que ele quis dizer. Na 353, não sendo completa a união do espírito ao corpo, não estando definitivamente consumada, senão depois do nascimento, poder-se-á considerar o feto como dotado de alma? O Kardec faz essa pergunta porque na anterior, a gente viu que o espírito só se completa a união com o espírito, nós só somos espíritos encarnados quando nascemos, nessa hora. E aí o que ele quis saber? O feto pode ser considerado como dotado de alma, ou seja, ele tem uma alma já, uma alma aqui no sentido de espírito, é bom frisar. A resposta dos espíritos foi o seguinte: o espírito que vai animar existe, ou seja, ele já está designado para aquela matéria, para aquele corpo. De certo modo, fora dele, ele estará fora. Por isso que eu sugeri a reencarnação de Segismundo. O feto não tem, pois, propriamente falando, uma alma, ou seja, um espírito, visto que a encarnação não está apenas em via de operar-se. A encarnação está apenas em via de operar-se. Acha-se, entretanto, ligado à alma que virá a possuir. Então, aquele feto está ligado. É aquele lacinho que se comenta. Mas ele não está totalmente ocupando a matéria como deveria ocorrer. Como se explica então a vida intrauterina? Fez o Kardec na 354. É a da planta que vegeta, responderam os espíritos. A criança vive uma vida animal. O homem tem a vida vegetal e a animal, que, pelo seu nascimento, ou seja, quando ele nasce, se completam com a vida espiritual. Então, essa junção da matéria com o espírito só realiza-se depois que a criança nasce.
Então, enquanto está na vida intrauterina, ele está adormecido, vamos dizer, a matéria dele ainda está sendo preparada. Há de fato, como indica a ciência 355, crianças que já no seio materno não são vitais. Com que fim ocorre isso? Ou seja, ele quis saber se há crianças, como a ciência mostra, que enquanto estão naquela fase de nascimento, em que a mãe está grávida, se eles não são vitais, ou seja, são mortos, nascem mortos. Aí a resposta dos espíritos foi interessante. Frequentemente isso se dá e Deus o permite como prova. Importante. É uma prova para a mãe e para o pai desta criança que teve esse problema. Quer para os pais, olha o que ele falou, dos nasciturnos, quer para o espírito designado a tomar lugar entre os vivos. Interessante. Na 356, Kardec volta a perguntar. Entre os natimortos, aí ele chama de natimortos, aqueles que já nasceram e morreram imediatamente, alguns haverá que não tenham sido destinados à encarnação de espíritos? Tem alguma dessas crianças que nascem mortas, que não foram destinadas à encarnação de espírito e nasceram por nascer? Em termos é isso. Os espíritos explicaram. Alguns há, efetivamente, cujos corpos nunca nenhum espírito esteve destinado. Então, a matéria pode estar formada, mas nenhum espírito foi destinado para aquele corpo. Nada tinha que se efetuar para eles. Agora vamos entender por que isso ocorre. Tais crianças, então, só veem por seus pais. Elas só veem a nós porque os pais precisam daquela prova que foi falada anteriormente. Passar por algumas provas para poder melhorar a sua evolução espiritual. Aí o Kardec, vamos clarear melhor, é o que ele fez. Pode chegar a termo de nascimento um ser desta natureza, ou seja, uma criança que não foi programada, um espírito não foi programado com ela, ele pode nascer e chegar a um termo? A resposta, algumas vezes, mas ele não vive, porque o espírito não está vivo. Ele nasce, mas não vive. Aí ele fez a outra pergunta. Segue-se daí que toda criança que vive, olha a conclusão que Kardec fez, após o nascimento, tem forçosamente encarnada em si um espírito. Ou seja, a conclusão que Kardec chegou foi, e perguntou ao espírito, por isso que você me falou, toda criança que vive após ela ter nascido, ela tem forçosamente um espírito em si, com ele é um espírito encarnado, vamos botar mais simples? Resposta, que seria elas se assim não acontecesse? Não seria um ser humano. Perfeito. Então, a criança quando nasce, o espírito quando vem, ele se junta à matéria. Após nascer é que ele se torna aquele espírito encarnado, vamos assim dizer. Né? Complementando os nossos estudos, vamos começar a lembrar aqui algumas coisinhas para a gente visualizar melhor. Por exemplo, a união da alma e do corpo começa onde? Na concepção. Mas só se completa onde? Por ocasião do nascimento. Até aí, o espírito designado para habitar certo corpo está ligado a ele por um laço fluídico, ainda não está ligado, como nós vimos anteriormente. E cada vez mais essa ligação vai apertando até o instante que a criança vê a luz, ou seja, quando ela nasce. Quando o corpo escolhido morre,
o espírito escolhe outro. Olha que interessante. Aquela criança morreu, o espírito escolhe um outro corpo. Pode ser feito isso. Essas mortes prematuras, as mais das vezes, são consequências de quê? Da imperfeição da matéria. E também servem de quê? De prova para quem? Para os pais. E aí a gente vê que Deus sabe bem o que quer e sabe o que faz. Às vezes a gente pensa, esse casal tão triste, mas qual foi o principal motivo do fato ocorrer? Qual foi o principal fenômeno que fez com que isso acontecesse? E o que ocorreu depois daquilo? Houve melhoras, eles se melhoraram, eles se mudaram, eles se modificaram interiormente, em formas de agir, deram exemplos, aturaram com resignação aquilo, porque às vezes é para passar por isso e aceitar com resignação aquilo e depois vida que se segue. Mais embaixo a gente pensa direitinho quando ele fala assim, né? A vida intrauterina é como a planta que vegeta. A planta está lá quietinha, você vai regando, ela vai crescendo, vai crescendo. A criança vive uma vida animal. O homem tem a vida vegetal, a formação dos dois. E a vida animal, o homem tem as duas coisas, que, pelo nascimento, quando nasce, se completa com a vida espiritual. Então, nós chegamos à conclusão de que todo o processo reencarnatório é um processo, vamos assim dizer, meio que para nós complicados para entender. Mas aqui, e nesse livro que eu falei do missionário, é mais tranquilo de se compreender como tudo se processa e por que se processa. E as formas desse processamento são coisas que nós não entendemos, mas, por exemplo, por que a gente não lembra de tudo? Muita coisa a gente não lembra do passado nosso como espírito anterior, porque nós precisamos disso. Vocês já imaginaram, se nós nos lembrássemos de que nós estamos na casa de quem foi nosso inimigo? Ou na casa de uma mãe que antes nos tinha rejeitado e agora estamos aceitando? Ou que aquele irmão que está morando comigo, dorme comigo, brinca comigo, faz tudo comigo, era o meu maior inimigo no passado? Deus, muito sabiamente, faz a gente esquecer tudo isso e reviver melhor. Porque quando retornarmos para o mundo espiritual, nós vamos sentir falta dele, daquele irmão, daquela mãe, daquele pai, e começamos a entender o que era amar ao próximo. Sem ter raiva, sem ter nada, e a começar a entender que erros todos nós cometemos. Em qualquer parte da nossa vida a gente sempre vai cometer erro. O difícil é saber nos perdoar, perdoar a quem cometer o erro e aprender com o erro a não cometê-lo novamente. Que Deus nos abençoe e nos ajude a que possamos enxergar isso e agradecê-lo pela benfeitoria que nos foi feita, nos dando o direito de reencarnar. Que Deus nos abençoe. Uma boa noite.